Os amigos e colaboradores do Ministério Jimmy Swaggart o convidam a unir-se a nós nesta hora inesquecível de louvor e adoração com o evangelista Jimmy Swaggart. Esse ministério está cumprindo a grande comissão de levar o evangelho a todas as partes do mundo através do trabalho missionário. As cruzadas pelo mundo, construção de igrejas e escolas bíblicas em vários países, programas semanais e diários de televisão, trabalho de ajuda às crianças, e impressão e distribuição de literatura. Oramos para que através deste programa você possa chegar-se mais perto de Jesus Cristo. Apresentando-se no ginásio Kansas, na cidade de Wichita, Kansas, o evangelista Jimmy Swaggart fala sobre os dons do Espírito em nossa vida, na mensagem intitulada O Ministério do Espírito Santo no Crente. Una-se agora à multidão reunida no ginásio de Wichita, Kansas, para ouvir o evangelista Jimmy Swaggart. Os que trouxeram a Bíblia, abram comigo agora no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios 2:12, uma das cartas do apóstolo Paulo. 1 Coríntios 2:12, Paulo escreve: Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Note as palavras: para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ele quer que saibamos que só podemos conhecer pelo Espírito. De outro modo, só teremos conjecturas e ideias humanas. Mas pelo Espírito, a palavra se desdobra e pela revelação, você entende o que Ele quer que você tenha. Desejo falar hoje sobre o tema, o ministério do Espírito Santo para o crente. Há muitos conceitos errados, mal entendidos, humanos e carnais a respeito do Espírito Santo. Uma dessas ideias carnais tem penetrado até nos círculos pentecostais hoje. Tem até chegado ao pensamento de alguns dos líderes pentecostais. E é que a única razão pela qual o Espírito Santo é dado é para nos ajudar a ir de porta em porta e levar pessoas a aceitarem Jesus. Eu não vou diminuir a grande importância de ganhar almas para Cristo. Deus o livre. Em nossa igreja, em Baton Rouge, nós temos pessoas que só fazem isso. Esse é seu ministério, ele é muito, muito importante. Sua significação vai além do que palavras podem expressar, mas limitar o Espírito Santo só a essa faceta é limitar profundamente sua atuação. Ele entra em nós em uma magnitude muito maior do que essa que falei. Atos 1:8 diz: Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Este texto bíblico não significa o que muitos pregadores têm dito que significa, relacionando com ganhar almas. Ele inclui isso, mas inclui muito mais. Inclui a ida de porta em porta, inclui equipes de evangelização. Mas há muito mais neste versículo. Ele disse testemunhas de mim, não testemunhas para mim, testemunhas de mim. O que quer dizer que o que representamos em nossa vida, que o crente deve tornar-se tão unido e imerso em Jesus, que ele venha a tornar-se parte integrante do seu pensamento, das suas ações, seu assentar, do seu levantar, do seu ouvir, do seu ir, de tudo quanto você faz, de modo que a sua presença é um testemunho ao mundo perdido. Você entende isso? Jesus quer que você esteja tão chegado a Ele que no trabalho
não tenho que perguntar o que você é, eles vão saber o que você é. Ele está ao seu redor, está sobre você, está em você. Quando você fala, fala disso. Quando canta, canta disso. Quando respira, respira isso. Quando anda, anda isso. E quando fala, fala isso. Você entende isso? Aleluia! É o que o Espírito Santo quer que você seja. É o que o Espírito Santo quer fazer por você, com você, em você. Até um ponto em que a nossa linguagem humana não tem as palavras suficientes para descrever isso. Procuramos expressar, mas as palavras nos falham e não temos condições para tanto. Mas é tanto quanto me é possível descrever o que sinto, que você é um pequeno Jesus. Você se transforma espiritualmente falando num pequeno Jesus. Você se torna testemunha dele até chegar ao ponto em que você o projeta dia e noite, e alguns de vocês sabem disso. Você vai aos seus parentes, você já foi cheio do Espírito Santo, e quando você vai chegando, eles cortam sua casaca e dizem: você está com os pentecostais agora, que falam em línguas, essa turma de fanáticos, e eles conhecem você porque você é testemunha. Você não sabe porque eles estão zangados com você. Você não sabe porque eles falam mal de você e dizem coisas pesadas para você. E você pensa: eu só faço coisas boas para eles, e é por causa de quem você representa. Mas eles vão à igreja, são muito religiosos, porque se voltam contra mim desde que eu fui cheio do Espírito Santo. Eu creio que você sabe por que se voltaram. É que agora é mais do que formalismo, é mais do que um programa, é mais do que teoria, é mais do que religião. Jesus se tornou uma encarnação de glória em você, que jorra para fora, jorra para dentro e sai de você. É um estado do ser. Verdadeiro estado do ser, um lugar que o Espírito Santo ajuda você a chegar. Seu ser se torna, então, uma testemunha. Sua vida fala por Jesus. O propósito do Espírito Santo é ministrar em você, para você ser um consolador. Você se torna a imagem de Jesus Cristo. Agora, durante todos os 3 anos e meio do ministério de Jesus, com exceção da última semana, a semana da paixão, ele falou muito pouco sobre o Espírito Santo. Ele quase não disse nada. Ele não ensinou sobre ele não disse nada aos seus discípulos, e isso é tudo quanto sabemos sobre ele. E eu creio que teria sido registrado se ele tivesse dito mais. Ele disse muito pouco, porque realmente não teria adiantado nada se ele tivesse falado pouca coisa ou muita coisa. Eles não estavam preparados para receber o ensino segundo Jesus, e Jesus estava com eles e não havia muita necessidade disso. Quase que a única menção é a ocasião na qual os fariseus o acusaram de expulsar demônios pelo príncipe dos demônios. E ainda que eles nunca mencionassem o Espírito Santo, Jesus disse que eles estavam perto de blasfemar do Espírito Santo, porque ele não realizava essas obras pelo poder de demônios, ele realizava essas obras pelo poder do Espírito Santo, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, o qual andou fazendo bem e curando todos os doentes e oprimidos do diabo. Mas na última semana do seu ministério, isso foi quase tudo que ele falou. Na semana da paixão, ele ficou em Betânia com Lázaro, a quem tinha erguido dos mortos, e Maria e Marta, irmãs de Lázaro, com exceção de uma noite. Mas a maior parte do tempo daquela semana, ele ministrava em Jerusalém e voltava para Betânia, que ficava junto do Monte das Oliveiras, e voltava para Jerusalém. Na última semana, Jesus ensinou 100 vezes mais sobre o Espírito Santo a seus discípulos do que no período de todos os 3 anos e meio postos juntos. E a razão é que ele estava se preparando para ir, seu ministério havia acabado, ele estava prestes a cumprir o propósito divino de sua morte no Calvário. E esta agora era a hora de lhes falar sobre o Espírito Santo, a fim de explicar o Espírito Santo para eles. E se você ler esses
capítulos 14, 15 e 16 do Evangelho de São João, você vai ver que, vez após vez, ele discorreu sobre o Espírito Santo. E nesses 3 capítulos, 14, 15 e 16, ele ensina muitas coisas. Mas há 3 coisas que ele diz que talvez possam resumir e abranger a obra do Espírito Santo em nossa vida. Em nossa vida. Ele não mediu palavras, não as repetiu vez após vez, mas ele disse algumas coisas que irão ajudar você a entender um pouco melhor a atuação do Espírito em seu coração e em sua vida. Em São João, capítulo 14, versículo 20, achamos a primeira. Ele diz o seguinte: naquele dia, ele começa com a expressão temporal, naquele dia. De que dia ele está falando? Ele está falando do dia que virá depois que ele morrer no Calvário, levantar dos mortos, experimentar a ascensão e voltar ao céu e mandar o Espírito Santo a eles, e o Espírito Santo agora passar a residir no coração e na vida dos crentes. Naquele dia, esse era o dia de que ele falava. Ele disse: naquele dia vós ireis conhecer. Note a terminologia: depois que o Espírito Santo vier, vós ireis conhecer. Note a expressão: vós ireis conhecer. Recebereis um conhecimento divino que será diferente e muito acima do que o mundo tem para oferecer. Conhecereis o quê? Será química, biologia, ciência, álgebra, bioquímica? Não. Mas vão conhecer as coisas do Espírito. Vão dar um passo à frente. Crentes cheios do Espírito Santo vão dar um passo à frente no conhecimento a respeito das coisas de Deus. Há alguma coisa quanto a isso que você sabe. Você não entende bem, mas você sabe, você sente no seu íntimo. Você sabe quando o pregador está lá e está pregando e o Espírito Santo não está com ele. Você liga a sua televisão, você vai àquela igreja e o pregador não crê no Espírito Santo e ele prega e você sabe que está faltando alguma coisa. Como você sabe? Como você sabe? Você não sabe explicar, mas alguma coisa em você que sabe. Glória, aleluia, você sabe. Ele disse: conhecereis que estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Mas irmão, há mais um ensino aqui. Ele disse: primeiro conhecereis que estou em meu Pai, e esta é a encarnação. Isso quer dizer que ele é Deus divino. Não só é um bom homem, não só uma figura histórica, não é só operador de milagres, não só um grande mestre, não só um grande profeta. Ele é Deus. Pode-se perceber, universidades cheias do Espírito, de fato cheias do Espírito, nunca vão ter uma discussão, uma dúvida sobre a divindade de Jesus Cristo. Professores se levantando diante dos alunos para dizer: não sabemos, eles saberão. Você conhece essas coisas? Vindo de um certo lugar em Virgínia, alguns anos atrás, de uma cruzada. Naquele tempo usávamos um DC-3, um veterano DC-3. O avião tinha 40 anos, creio, voando a uns 200 km por hora, a não ser que o vento atrapalhe. Um dia o vento era forte, vinha de frente, e eu olhei pela estrada e um dos nossos caminhões não passou. Ambos íamos na mesma direção e eles passaram à nossa frente. É assim quando você não tem o Espírito Santo, coisa não funciona. Tínhamos aquele velho DC-3, ele tinha voado na Segunda Guerra, mas isso não importa. E entramos numa série de tempestades, era uma faixa de uns 200 quilômetros de tempestades para atravessarmos. Estava chovendo tanto que não se podia ver aquelas luzes no extremo das asas,
que acendem e apagam, não se podia ver. As camadas de chuva caíam como cortinas de água. E eu olhei para frente, estava aberta a porta da cabine do piloto e o radar não estava funcionando pela estática ou coisa assim, e estava balançando loucamente de lá para cá, só balançando, sem servir para nada. 37 pessoas tinham morrido naquela noite em aviões, naquelas tempestades. E eu estava convencido que o diabo queria nos matar. A chuva açoitando e o nosso DC-3 caía uns 50 metros e então subia de novo e voltava a mergulhar e o estômago subia na boca e eu ouvia o motor esquerdo querendo parar. E amigo, um medo gelado começou a subir pela nossa espinha acima e a gente sentia o estômago todo revirado. O motor cuspia água e esse velho veterano de guerra, aquele velho motor estava querendo parar. E eu sentia os poderes do inferno dizer: pegamos vocês. Eu estava ali, estava orando, e os outros também, lá na Flórida. Um dos meus amigos, Joe de Croto, ele e a esposa já tinham ido para a cama, porque já era tarde, e o Espírito Santo acordou. Jesus nos disse: conhecereis, humanamente não se explica isso. Ele se assentou em sua cama, semanas depois disso ele me perguntou, há anos que eu não o via, não me lembro de o ter visto. Ele disse: você teve algum problema? E me deu a noite em questão. Eu disse: amigo, tivemos muitos problemas. Ele sentou-se em sua cama, estendeu a mão e sacudiu a mulher e a acordou e disse: levante. Ela disse: o que é? Ele disse: eu não sei, mas o Espírito Santo está dizendo, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart, Jimmy Swaggart. O Espírito Santo está me dizendo que ele está num avião e está tendo problemas. O Espírito disse: ajoelhe e ore e confie na resposta que Deus vai dar. Que coisa notável! Aleluia! A 2.000 quilômetros lá na Flórida, o Espírito Santo estava pondo meu nome na mente dele, e ele e a esposa prostraram a orar. Foi isso que Jesus quis dizer sobre: naquele dia conhecereis. Naquele dia conhecereis. Conhecereis, conhecereis, conhecereis. Glória a Deus. Ficaram orando até que a resposta veio. E a resposta foi bem estranha. O piloto de um 737 ouviu os nossos sinais, e através daquela estática, ele disse: estou ouvindo o seu chamado. E disse: sei que meu radar está em ordem, sei de uma abertura nestas nuvens. Ele disse: vou diminuir a velocidade do nosso Boeing 737 até chegar ao ponto mínimo. E o avião dele estava lotado. Ele disse: eu creio que vocês podem ficar comigo bastante para eu tirar vocês do meio desta tempestade. Eu não sei se um DC-3 já seguiu um jato 737 em toda a sua história, mas eles aceleraram os motores ao máximo e disseram: motores, andem em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome de Jesus, aleluia. E seguimos aquele 737 com as nuvens pesadas de ambos os lados, porque o Espírito Santo estava no coração do povo, e Jesus disse: conhecereis. Meu Deus, eu podia sentir. São os recursos que temos. Pobre das nossas igrejinhas de hoje, vagueando por aí, tentando fazer as coisas na carne. Deus nos ajude a ser cheios do Espírito, a ter o Espírito em nossos coros, a ter o Espírito nos nossos pregadores, nos professores da escola dominical, e ter o Espírito em nossas orações, e ter o poder do Espírito Santo em nossa vida. Conhecereis, 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 conhecereis. São João 16:23. 16:23, Jesus fala de novo, e naquele dia diz de novo: não pedireis. Ele disse: nada me pedireis, porque ele ia mostrar-lhes
Como pedir tudo que pedires ao meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. Primeiro conhecereis, e segundo vós ireis pedir. O Espírito Santo quer ajudá-lo a orar e ter a resposta às suas orações. Vou dizer uma coisa, você de fato não pode orar a não ser que o Espírito o ajude. João 16:13 diz: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas tudo quanto tiver ouvido, ele falará e vos anunciará o que há de vir. Você pede, ele lhe diz, ele o ajuda. Glória a Deus. Você pede. Você sabe porque o povo pentecostal é o povo que mais pede no mundo todo? Essa é a turma do pedir tudo a Deus. Tudo mesmo. Antigamente as igrejas pentecostais eram fraquinhas e ficavam em locais escondidos. Agora elas são as maiores da cidade. Glória. Pedi. Alguém diz: você vai construir uma universidade, está doido? Você não pode fazer isso. Vai custar 100 milhões de dólares só para começar. Mas nós resolvemos que íamos pedir a Deus. Pedir. Sabe de uma coisa? Nós servimos um grande Deus. Enche-se do Espírito Santo. Peçam. Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Deus não morreu. Deus está vivo. Pedi. Minha avó pôs isso no meu coração quando eu era menino, martelou isso em mim, ela cantava isso para mim, ela orava para mim, ela praticava em mim, dizia Jimmy Swaggart, e eu me lembro do seu rosto, ela dizia: ele é um grande Deus. Ela instilou em mim, ela bombou isso em mim. Deus não é anão, um Deus pequeno. Ele é um grande Deus, Ele é poderoso, Ele é maravilhoso. E ela dizia: Jimmy Swaggart, ele pode fazer qualquer coisa, é capaz de fazer milagres, capaz de fazer tudo que você pede ou pensa, e Ele o fará por vocês. Peça, porque Ele é grande, e peça muito. Nunca esqueci disso. Ela dizia: peça, não peça pouco, peça muito. Ela me ensinou. Quando nós casamos, não tínhamos nenhuma bicicleta. De fato, não tínhamos nenhuma bicicleta. Quando Dani nasceu, eu ganhava $30 por semana. Não tínhamos um seguro hospitalar, pagávamos o médico e nunca tomamos emprestado. Vocês me dizem, $30 valiam mais do que hoje. Mesmo assim era muito pouco dinheiro. $30. Já vendi 13 milhões de discos desde então. E fora meu salário, tudo, as porcentagens, as comissões, cada dólar vai para o trabalho de Deus, tudo mesmo. E eu aprendi a confiar muito. Naquele tempo andávamos a pé, tudo a pé. Eu só estava começando a pregar, pregando os primeiros sermões. Minha avó, um dia, eu costumava ir todas as tardes para orar quando saía do serviço. Trabalhava no ramo de construir casas. E eu costumava ir, e ela, um dia, ela era muito caprichosa em tudo. Nunca foi relaxada, tinha tudo em perfeita ordem. Se você fosse à casa dela, as cadeiras não deviam ser arrastadas pelo chão, nunca. Tudo no lugar certo, ela se trajava com gosto. Nós nos assentamos e ela dizia: bem, vamos ver sobre o que vamos orar hoje. Ela era uma mestra. Ela orava de tal forma que os demônios fugiam quando ela abria a boca. Glória. E eu estou lá de olho arregalado e digo: sobre o que é que nós vamos orar? Ela diz: você e Francis precisam de um carro. E eu estava de pleno acordo.
Cansado de andar? Você precisa de um carro. Eu disse, preciso. Então vamos nos pôr de joelhos e vamos pedir a Deus um carro. O que é que eu podia fazer com esse ordenado de $30 por semana? Não podia nem pensar em comprar um carro com $30 por semana. Mas minha avó se pôs de joelhos e disse, vamos confiar em Deus e Ele vai dar um carro a você. E queremos um que gaste pouca gasolina. Glória, ela era uma boa vendedora, graças a Deus. Queremos um que não quebre toda hora. Agora vamos nos ajoelhar e pedir a Deus. Eu me ajoelhei, ainda me lembro da casa, não existe mais, mas posso vê-la em minha mente. Ela se ajoelhando ali, ela sempre, até ficar cansada, ela sempre se ajoelhava de costas retas, olhando para o alto. Era como orava. E ela começava a orar, ela estava orando e eu estava orando. Eu fazia uma oração bem comum, mas ela orava com fé e eu falava. Do que é que está falando? Vou lhe dizer o que eu estava falando. E eu fui bem humilde. Eu disse, Jesus, preciso de um carro. Preciso de um carro bom. Quero que me faça isso, faça aquilo e mais aquilo. E então eu continuava a oração. Mas se não queres que eu tenha um carro, eu não quero o carro. Vocês estão percebendo o rumo agora? Se não queres que eu tenha o carro, Senhor, eu não quero o carro. Eu estava começando a pregar em reuniões pequenas e eu pedia caronas lá e ficava eu à beira da estrada pedindo uma carona para Jesus. Oh, gente, parecia tão bom que eu estava falando. Eu disse, Senhor, eu vou de carona para as reuniões e Francis e eu vamos andar. E de repente eu pude ouvir a minha avó me dizendo, pare, 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 pare. Alguém já fez isso quando você estava orando? E eu achava que estava certo. Eu ficava à beira da estrada com a sola dos sapatos furada, pedindo uma carona para Jesus, com as minhas calças remendadas. Ela virou-se e me disse, Jim, filho, com os olhos faiscando, ela disse, você vai pedir carona? Não diga que vai pedir carona, você já está fazendo isso, seu bobo! Você já tem as roupas remendadas, seus sapatos já estão furados, você não tem nada de fazer isso, já está fazendo. Precisamos de um carro. Agora ajoelhe-se de novo e ore direito. Louvado seja Deus! Glorificado seja Deus. Glória a Deus. Ela me parou. Graças a Deus me parou. Amigo, me voltei para ela e ouvi dizer, Jesus, esqueça tudo o que ele disse, não dê atenção nenhuma, é conversa fiada, ele não sabe o que está falando. Agora vamos começar de novo. Jimmy, ore direito. Naquele dia pedireis, naquele dia pedireis, naquele dia pedireis. Eu aprendi muito com ela. Se não fosse isso, não teríamos esse ministério hoje, ao redor do mundo. Vocês já me ouviram pregar em japonês? Pois vale a pena ver. É um negócio. Nós entramos lá numa das salas, temos salas por todo o edifício de TV, venha um dia ver o que nós temos. Uma delas é para dublagem em espanhol, e eu estou lá pregando em espanhol, e você vai mais adiante, em outra sala estou pregando em português, e mais um pouco mais adiante estou falando em francês, um pouco mais adiante estou pregando em italiano, e um pouco mais adiante estou pregando em japonês, e o diabo diz, minha gente, o que é que eu vou fazer? Mas naqueles primeiros dias, aquela senhora grisalha, cheia do Espírito Santo, pôs em meu coração, em minha alma, pôs em meu espírito, e disse-lhe, Deus, peça,
Peça a Ele. Nós não teríamos este ministério, não estaríamos construindo igrejas e escolas bíblicas por todo o mundo, na base de $1 milhão por mês, se não tivesse sido por ela. E em 15 dias eu tinha um carro. 2 semanas. Não era um carro, era uma caminhonete, porque o trabalho que eu fazia, uma caminhonete era melhor. Aquela coisa fazia 1.000 quilômetros por litro. A gasolina nunca acabava, ela andava. Alguém abriu uma conta para eu comprar gasolina, e sabe, a gente vai até o ponto e o carro para, o meu nunca parava, eu nunca usei a conta. Eu vi a minha avó, Deus dá a ele um carro que ande sempre, ela dizia, porque ele não tem muito dinheiro. Aquele carro simplesmente andava. Pedi. Oh, Senhor, aleluia, aleluia. Igreja, se eu pudesse levar você a ver. E por último, São João 14:12, Jesus diz estas palavras: na verdade vos digo, ou amém, ou sim. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas, porque eu vou para meu Pai. A expressão porque eu vou para meu Pai tem o mesmo significado que naquele dia. Não só você conhecerá, não só você pedirá, mas também fará. Glória a Deus. Eu sei algo a respeito da obra missionária no mundo. E quero dizer uma coisa: a mensagem pentecostal hoje está tendo umas 20 vezes mais aceitação do que a mensagem não pentecostal no campo missionário. Eu sei do que estou falando. Milhares estão sendo salvos pelo sangue de Jesus. Estive na Guatemala logo antes do Natal. Eles deixaram entrar 40 mil pessoas no estádio, iam deixar mais 10 mil entrar para assistir de pé. Não havia mais lugares para acomodar a multidão. Era um estádio aberto e veio uma chuva torrencial. Eu nunca vi gotas tão grandes em minha vida, pareciam bolinhas de vidro, jorrando do céu e molhando todo mundo. 40 mil pessoas e ninguém saiu. Ficaram ali para ouvir o Evangelho. Pense nisso, ficaram lá sentados. Jesus disse: fareis não somente, conhecereis, não só pedireis, mas fareis. Vou ter que terminar. Há anos, pregava no tabernáculo de Brightmoor, lá em Detroit, Michigan. Eu fiz uma cruzada lá para Bowman. Alguns talvez se lembrem de Bowman, um grande pastor. A primeira cruzada, se me lembro bem, durou 8 semanas, a segunda cruzada durou 9 semanas. Deus operou através do seu Espírito. Nós tivemos em Detroit há pouco tempo no estádio Cobo, numa grande cruzada, mas quando se fica tanto tempo no local, a gente reconhece ao menos algumas pessoas. E eu vi uma menininha, ela devia ter eu calculo uns 12 anos, então. E a razão talvez de eu a ter notado é que ela tinha um capote surrado, foi por isso que ela me chamou a atenção. Parecia que há 10 anos atrás já era velho, e você não encontraria quem quisesse usá-lo, mesmo que ele fosse de presente. Era mesmo um farrapo. E foi durante os meses de inverno. E eu observei porque ela estava sempre com ele. Mesmo dentro do prédio, e o prédio era sempre aquecido, e com o auditório lotado ficava ainda mais quente, ela não o tirava. Ela ficava com ele o tempo todo. Era uma capa do tempo do onça e era de chamar a atenção. E eu descobri mais tarde porque ela não o tirava. Ela simplesmente não tinha o que vestir e ela sentia, sabe como as meninas sentiam vergonha? Vivia na pobreza.
O pai dela era dado ao vício de beber. E sua mãe fazia o que podia, mas eles não tinham nada. E eu descobri isso mais tarde. Ela começou a vir às nossas reuniões. Eu fiquei sabendo que ela pegava uma carona quando alguém vinha para aquele lado da cidade. E quando não, aquela garota saía no meio da neve, no frio. E fica escuro lá onde ela mora, às 5 horas, no tempo do inverno. E pedia carona. Perigoso como é, e assim chegava às reuniões. Creio que ela não perdeu muitas noites. Sabe por quê? Sabe por quê? Jesus mandou pregar o evangelho aos pobres. Ela não tinha nada. E ela sabia que não havia nenhum outro futuro. E ela teve um vislumbre de uma coisa melhor. E ela estendeu a mão àquela menininha de 12 anos e dizia: não posso perder. Não posso perder. Não posso deixar que isso escape. E ela começou a vir àquelas reuniões. Uma noite ela veio. Culto terminado, havia gente ainda orando na frente, algumas pessoas. Eu não sabia que horas eram, seriam umas 10, 10 e meia da noite. E essa menina subiu, talvez fosse a metade da altura. E agora eles construíram uma igreja nova, linda lá, mas aquele era o tabernáculo antigo. E eu disse: querida, o que você quer? Porque ela tinha olhado para mim, eu sabia que ela queria algo. Ela disse: Jimmy Swaggart, eu tenho ouvido pregar noite após noite, após noite. E ela disse: eu creio que Jesus pode fazer o que você disse que pode. E ela disse: eu sou cega do olho direito. Eu olhei para ela, era leitoso, e eu disse: querida, você não vê nada? Ela disse: não, com este olho. Eu perguntei se nasceu desse jeito, não me lembro o que ela disse, mas então ela disse que eu desejo que Deus o abra. Eu sei que muitos pregadores podem dizer muita coisa, mas eu vou ser sincero, eu nunca tinha visto um cego ser curado em minha vida. Tinha ouvido falar, tinha lido, eu li a respeito de Bartimeu e tremia, mas eu nunca tinha visto. Eu cria que Deus podia, e creio hoje, mas nunca tinha visto. Eu disse: querida, você crê que Ele pode? Gostaria de dizer que foi a fé de Jimmy Swaggart. Não estou tentando ser humilde ou mostrar falsa modéstia. Estou dizendo o que eu creio no meu coração. Não foi minha fé, foi a dela, da menina. Ela disse: eu creio. Eu orei por ela. Não vou dizer que sentia algo, um grande impulso do Espírito. Isso foi há muito tempo, mas quando eu a ungi com óleo e orei por ela, ninguém prestou atenção. Havia muita gente orando e gente conversando e confraternizando. Eu acabei a oração, ela foi embora. Eu me virei. Eu acho que estava conversando com alguém. E Bruce Gunn, que era pastor auxiliar e ainda é um dos homens mais piedosos que conheço, um crente, consagrado, dedicado a Deus, estava lá no canto orando com algumas pessoas. Ele não era um homem emotivo, mas ele gritou, e com isso chamou minha atenção. Ele disse: Jimmy Swaggart, pare tudo aí, e todos escutem. E a igreja inteira, como eu disse, o culto encerrado, todos pararam. E ele disse: houve um milagre. Glória. Ele disse: esta criança teve o seu olho aberto. Ele a conhecia muito bem, eu não a conhecia, ele a conhecia. Ele conhecia. Ele a veio trazendo. Ela estava com o seu velho capote. Ele veio trazendo-a para mim. E eu estava tremendo. Eu estava tremendo tanto que não podia falar com ela. Eu disse: querida, você pode ver? Você dirá: mas isso não foi fé? Bem, você abra olhos de cegos. Ela disse: com lágrimas rolando na face, eu posso ver, eu posso ver. Eu pus a mão sobre o olho e disse: você pode ver meus dedos, conte-os. Ela contou: eu posso ver, eu posso ver. Tivemos uma visitação maravilhosa do Espírito Santo ali. Glória, aleluia. Tivemos um verdadeiro avivamento. Eu chorava, andava para um canto e soluçava e chorava.
Você se sente tão humilde, tão sem valor numa hora dessas. Agora espere um pouco, estou terminando, mas há um pequeno apêndice, um pequeno acréscimo que vou fazer. 10 anos depois, estávamos de volta a Detroit, uma multidão maior do que esta. Sábado à noite, Deus operou naquela noite. Centenas aceitaram a Cristo. E eu tenho muitos amigos lá, e quando ia saindo da plataforma, havia uma porção de gente ali me esperando, talvez umas 500 pessoas que estavam se apertando e empurrando, e amigos e pessoas que eu conhecia. Muitos tinham sido salvos em nosso ministério, e um homem corpulento ao meu lado, eu estava tentando cumprimentar o maior número. Eu olhei e vi uma jovem de uns 20, 22 anos. Ela disse, no meio de todo aquele barulho, Jimmy Swaggart! E ela chamou 3 ou 4 vezes, eu afinal pude ouvir, e olhei ao redor, e essa jovem estava ali perto de mim, a uns 2 ou 3 metros. Bela jovem, cabelo castanho. Eu olhei para ela, ela disse, estava ali, como eu disse, gente por toda parte. Ela afinal disse, não me conhece? Eu disse, não a conheço. Então ela disse, o olho. E eu lembrei, 10 anos depois, disse ela, o meu olho está perfeito, eu estou vivendo para Jesus, servindo, adorando. Eu saí daquele lugar, não pude me conter. Eu soluçava, tentando esconder. Eu não a vi, eu não me vi, eu vi Jesus. Ele disse, vós fareis, sabereis, pedireis e fareis. Nossas igrejas precisam do Espírito. Nosso povo precisa do Espírito. Nossos pregadores precisam do Espírito. Curvem a cabeça, por favor. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu achei sua graça. Tudo está completo. Ele supriu tudo para mim. Sentado e aprendendo aos pés de Jesus, eu sou livre, sim, sou livre. Senhor, toma estas palavras hesitantes e grava-as no coração do povo que aqui se encontra. Oh Espírito de Deus, sim, flui em mim. As cabeças curvadas, olhos fechados. Quantos aqui podem dizer, Jimmy Swaggart, estou salvo? Sei que estou salvo, não tenho dúvida nenhuma, eu sei que estou salvo, mas ainda não recebi o dom do Espírito Santo. Você quer orar por mim? Eu quero ser cheio do Espírito. Eu ainda não fui batizado no Espírito Santo. Levante as mãos com evidência de falar em outras línguas, conforme o Espírito me conceder. Levante as mãos, por favor. Em todo o auditório, não quero constrangê-lo. Levante-as, levante-as, levante-as. Pois bem, quero que todos aqui se levantem. Por favor, todos levantem. E eu quero que cada um de vocês que erguem as mãos aqui, lá de cima, embaixo, dos lados, todos os lugares, quero que você venha. Quero que você venha à fonte. Quero que você venha ao poço. Quero que você venha ao rio. Quero que você venha e fique de pé aqui. Venha agora. There